Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre com você de segunda a sexta-feira. A gente ao vivo neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades aqui na nossa região metropolitana, gente que é destaque, que tem sempre informações importantes, um conteúdo bastante interessante para passar a você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Na reprise do Ponto de Vista também diariamente, a partir das 8 da noite. E você acompanha sempre com a gente temas importantes, assuntos que estão aqui no dia a dia, na pauta regional e na pauta nacional também. Comigo aqui na bancada do Ponto de Vista, nesta edição, lá na ponta esquerda, o nosso Uriel Vilas Boas, que mais uma vez participa e debate com a gente nesta segunda-feira. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Edgar. Sentindo a falta de alguns debatedores aqui, mas é sempre importante o programa, estou muito satisfeito mais uma vez. E como agora é costume, né, eu estou dando boa tarde. E boa noite para quem está na reprise. E à noite eu estou dando boa noite e faço questão de citar a minha esposa Helenice, que nós dois vamos assistir o programa à noite, e aos meus netinhos. Então, um grande abraço a todos eles e desejo mais uma vez um programa muito especial. Muito bem. Já está com a gente também o professor Elias Jacó, vai se sentar aqui ao meu lado dentro de instantes para participar conosco, não é? Elias Jacó, promotor aposentado, advogado, presidente do Conselho da Santa Casa da Misericórdia, sempre uma figura destacada para nos clarear aí nesses momentos escuros que o país vem passando nos últimos tempos. E lá na ponta, o nosso Marco Santana, acompanhando sempre a participação do telespectador, as nossas transmissões via Facebook, enfim, e questionando também os nossos convidados, né, Santana? Tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar do programa com personalidades tão importantes quanto o Elias Jacó, o Uriel Vilas Boas. Meu agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo, uma boa tarde. Convido você a mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Buturão ou por e-mail contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha à noite, às 20 horas, uma boa noite. Pois é, e já o professor Iberê também, né? Conosco, ficou preso aqui no trânsito, nas proximidades aqui da TV, as aulas voltaram, né? Especialmente agora nesta segunda-feira, voltaram já na semana passada, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, mas pegando para valer agora nesse início, né, de fevereiro. Elias Jacó é professor ainda, né? Continua dando aula, né, Jacó? Então sabe muito bem desses contratempos. Tudo bem, Elias? Prazer revê-lo. Anos de magistério, João. Tudo bem, prazer enorme estar aqui novamente, agora com essa nova roupagem, viu? Muito prazer em vê-lo, depois da sua gloriosa campanha. Obrigado, não é? Você conseguiu. Nem tão gloriosa assim. Também estar aqui ao lado do meu amigo Uriel, do nosso querido amigo lá que está Marco também, Santana. Marco Antônio. E vamos aí contribuir na medida do possível. Muito bem. Olha, é um assunto positivo aqui que me faz abrir o programa nesta segunda-feira, né? Nós conquistamos, depois de muita luta, né, junto ao governo do Estado, a Polícia Militar Rodoviária ou Rodoviária Militar, você que sabe, né, por aí, 60 novos policiais do sistema Anchieta Imigrantes, né, incorporados após o encerramento da Operação Verão. A Operação Verão terminou sábado, né, Santana? Isso. Aqui na região, aí os policiais, enfim, o secretário de Segurança esteve por aí e foi anunciado aí foram anunciados os números, o resultado, né, da Operação Verão, que acaba sendo sempre positivo, né, porque é um reforço de policiamento muito grande nessa época do ano. Claro que a criminalidade aparentemente acaba caindo, né? Mas eu acho que 60 novos policiais do sistema Anchieta Imigrantes, finalmente é um reconhecimento de que os problemas eram graves, né, Jacó? São, né? né? São, né? Não creio que só o aumento de efetivo vá remover aí as verdadeiras causas, os verdadeiros fatores de toda esta violência que nós vivemos. Mas, pelo menos, é um aceno do Estado, que é o responsável pela segurança, que está preocupado com essa grave situação. E vamos ver se agora todo o aparato que foi anunciado e que, em grande parte, parece que está funcionando, realmente contribui para a solução, né? Essas câmeras, essas viaturas, esse valor extraordinário que nós pagamos de pedágio,
tudo isso deve nos dar um pouco de tranquilidade, não é? Acho que melhora, né, Uriel? Finalmente, parece que atenderam às nossas súplicas. Melhora, mas eu continuo fazendo algumas críticas aos procedimentos que são adotados em relação à segurança pública. Nós temos 9 municípios, todo um potencial de trabalho organizado. Temos profissionais especializados que sabem, poderiam dizer nitidamente, claramente, qual a necessidade que nós temos. Então, eu fico um tanto preocupado quando essa indicação de 60 novos policiais, mas, ao mesmo tempo, fico imaginando que a impressão que se tem é que está faltando alguma coisa. Então, nós estamos precisando de um planejamento que leve em consideração não apenas o sistema repressivo, que leve em consideração também a questão social da região, onde tem os acessos maiores, os problemas maiores em termos policiais. Mas não deixa de ser um fato importante os 60 policiais, claro. Santana, depois de muita briga, tem aí o reforço. Aliás, é uma coisa estranha, né? Porque os principais acontecimentos, não é? A criminalidade é normalmente num trecho meio curto aqui da rodovia, especialmente aqui na região próxima a Cubatão, enfim, né? Veja só, Edgar, não deixa de ser uma boa notícia, um reforço no policiamento, mas me parece que é a pessoa que dá o presente, dá só um pé do sapato e o outro pé, a pessoa continua descalça. Né? Não adianta apenas fazer investimento no policiamento ostensivo. É preciso, antes de tudo, fortalecer também a polícia de inteligência, a polícia investigativa, para métodos científicos, mais aparelhagem, para as pessoas, para os policiais profissionais identificarem as quadrilhas, que na verdade são verdadeiras quadrilhas, e assim desbaratar esse grande esquema de crimes que se perpetuou no sistema Anchieta Imigrantes. O trecho não é tão longo, né, Jacó? Passou do pedágio aqui para baixo, enfim, né? O que preocupa é exatamente o problema levantado pelo Uriel, que é o pessoal se acomodar com essa iniciativa, digamos assim, que é de todo elogiável, do seu ponto de vista da polícia repressiva, e deixar de lado aquilo que realmente importa. Afinal de contas, o problema não é especificamente do sistema Anchieta Imigrantes. É um problema seríssimo que nós vivemos, e em boa parte, claro, gerado pela situação de absoluto descontrole, de anomia mesmo que nós vivemos. E no caso específico do nosso sistema viário, e como você observa, quer dizer, há determinados núcleos de ação mais intensa, é preciso resolver o problema radicalmente, né, na raiz. E além da polícia repressiva, como lembrou o Marco Antônio, o Marco Santana, é fundamental que se tenha, de fato, um trabalho de vigilância preventivo. E isso cabe à Polícia Civil. Até hoje, eu não tenho notícia de que a Polícia Civil tenha sido agraciada, né, entre aspas, com alguma medida, no mínimo, semelhante a esta. Ao contrário, eu tenho visto realmente um sucateamento, uma desqualificação do policial civil lamentável. Parece que há uma certa reserva com relação à atuação da Polícia Judiciária e da Polícia de Inteligência, o que hoje aparece de uma forma mais visível e manifesta se nós compararmos, né, a Polícia Federal com as polícias estaduais, inclusive com a Polícia do Estado de São Paulo, que é considerada altamente qualificada mercê de um trabalho secular. Então você percebe que há uma sensível desproporção, não só no plano salarial, remuneratório, mas, sobretudo, no plano de preparação mesmo, de previsão de futuro. E isso, é claro, reflete no controle social da violência, não é? Embora eu insista, eu acho que é preciso realmente que o Brasil cuide de atacar a raiz desses problemas, não é? Nós não falamos em causas, em criminologia do crime, nós falamos em fatores variáveis, alguns estabelecidos já universalmente, e um deles, sem dúvida nenhuma, é
esse desequilíbrio socioeconômico, né? Essa desigualdade brutal que nós vivemos, e isso precisa ser efetivamente resolvido. Iberê Cirna conosco, professor Iberê, também aqui mais uma vez no Ponto de Vista, e acompanhou aí toda essa discussão que nós estamos levando aqui ao telespectador com relação aos 60 novos policiais que ficam, né, depois da Operação Verão. Né? Eu acho que é a primeira vez que acontece isso, pelo menos parece que ganhamos uma batalha, né? Depois de tanta briga, não é, Iberê? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aí. Eu acho que mas é muito pequeno ainda. É desproporcional ainda a necessidade que nós temos aqui na região. Essa coisa, assim, é lógico, não vamos ficar tristes porque ficaram 60, mas poderiam ficar muito mais, teria que ter um realinhamento aí dessa área da segurança, porque nós temos sofrido muito com isso. Lógico que não vamos brigar pela nossa região, mas é que o Estado brasileiro nunca cuidou do aspecto segurança, né? O doutor Elias Jacó está colocando com clareza isso, né? Nós temos que buscar, na minha santa ignorância, as causas, né? Eu acho que nós temos que combater as causas. Não adianta nós estarmos aí colocando band-aid, esparadrapo, entendeu? A cada Operação Verão, a cada escândalo que nós temos aí, a mortandade cresce e nós estamos tentando um cachorro correr atrás do rabo. E não conseguimos ainda definir com clareza como é que nós vamos combater isso. Muito bem. Olha, na última quinta-feira, a gente até anunciou aqui, o Santana esteve lá fazendo a cobertura na área portuária, né, acompanhando, foi uma... Isso. O ministro Maurício Quintela, que evidentemente conhece tudo, né, da área portuária, e especialmente aqui do Porto de Santos, né, evidentemente, é um especialista, mais um especialista no assunto que assume aí o Ministério, o Secretaria Especial, que agora está inserida aí no Ministério... É o Ministério dos Transportes, é isso? Dos portos, aeroportos e outros penduricários. Juntou um monte de transportes aí, e ele é o ministro de plantão. Né? Sabe lá até que dia será. Temos 6 ou 7 já aí nos últimos 4 anos. É uma coisa impressionante que acontece. Então, a expectativa era que a vinda dele aqui servisse para a assinatura do contrato da dragagem, não é? E também que ele falasse alguma coisa sobre a liberação das verbas para as obras, né, da entrada da cidade. Não aconteceu nada disso, ele, ao contrário, anunciou aí um projeto, uma torre de 125 metros, né, lá na ponta da praia, que foi a capa do Jornal da Orla deste final de semana, que ainda circula aqui pelas cidades da região, uma cidade a ver navios. Uma boa ironia, né, Santana? Veja só, Edgar, na segunda-feira o Ministério dos Transportes, dos portos, aeroportos, etc., e afins, e secos e molhados, né, anunciou que o ministro viria justamente para assinar o contrato de dragagem. Não é um contrato qualquer, é um contrato de 370 milhões de reais, que é para refazer o que foi perdido pela profundidade do canal e aumentar um pouquinho para tornar o maior terminal de cargas da América Latina competitivo, porque senão os maiores navios, as maiores embarcações, que é uma tendência mundial, deixam de ir para Santos, vão para outros terminais, né? Então é uma obra fundamental para o desenvolvimento não só do Porto de Santos, mas para o país de modo geral, né? Mas acontece que, por um, entre aspas, problema burocrático, o ministro não assinou esse contrato, quer dizer, disse que vai fazer nos próximos dias, uma coisa extremamente vaga, né? Porque, na verdade, nós sabemos que em tempos de PEC do fim do mundo, PEC de corte dos gastos, austeridade total do governo, então parece que investimento no maior porto do Brasil parece que não ser prioritário para esse governo, né? Mais do que isso, que chamou a atenção também é o completo desconhecimento do ministro de plantão da lógica, da dinâmica do Porto de Santos, né? Ele ia anunciar que está em mais um projeto, são as obras ali no cais de Outeirinhos. Ele não conseguia pronunciar Outeirinhos, falou Ourinhos, Outinhos, etc e tal, né? Para você ver o grau de familiaridade que ele tem com a questão portuária, né? Além disso, a questão da entrada da cidade, que também é um projeto, não é para Santos, é uma cidade que uma obra que vai beneficiar Santos, mas principalmente o Porto de Santos, né? Ele
também falou que está em terceiro plano e olhe lá, né? Então, quer dizer, isso daí demonstra, mais uma vez, não só desse governo, mas todos os anteriores, o grau de prioridade que o Porto de Santos tem, né? Na verdade, é um governo que administra o Porto de Santos de costas para a cidade, de costas para os problemas que realmente afligem não só a população, mas a atividade econômica em si. E parece que é uma ironia, mas a obra que eles anunciaram, que não anunciaram, não informaram qual vai ser o valor do projeto, nem quanto já gastaram no PowerPoint aí, na animação gráfica desse projeto. Não, corte aqui né? na É até um capa projeto do bonito né? do ponto de vista arquitetônico, É né? lindo. É uma torre de 125 metros. Dá para ver aqui, né? Mas Essa que torre aqui de parece que o grande 125 objetivo é ser apenas um símbolo, né? Que, na verdade, a comunidade portuária não precisa de símbolos, mas sim de soluções práticas, né? Então, vai ser um mirante que vai deixar literalmente todos nós a continuarmos a ver navios. Você acha de subir lá, tomar um lanchinho lá à noite, Uriel? Quem já teve a oportunidade de subir na Torre Eiffel, ou em outras torres em alguns países... A Torre Eiffel tem mais que o dobro dessa altura. Fica emocionado por duas razões. Uma delas pelo panorama que a gente desfruta. E outro por perceber que o país teve o cuidado de fazer o investimento. Eu fico chateado, aborrecido, quando vejo uma explicação, o comentário do Marco, porque é incrível, nós não temos planejamento. Nós não temos pessoas que saibam discutir os assuntos, e não apenas individualmente, colocando um ponto de vista individual, mas que promovam um debate, uma discussão. E nós estamos discutindo com um grupo de universitários alguns projetos em relação a questões básicas da cidade onde a gente vive. Então, eu fico pensando, esses especialistas, e as empresas os têm, as empresas têm especialistas que deveriam estar atuando nesse sentido. É um absurdo um estado como São Paulo não ter um peso suficiente para conseguir os investimentos num porto como Santos. E não um investimento momentâneo, pontual, mas uma questão planejada. Olha, nós temos que investir a partir daqui, vai até ali. E eu vou fazer um pequeno comentário, eu sei que não seja interpretado como provocação. Fala-se muito no Porto de Mariel, que o BNDES investiu no Porto de Mariel. Mas investiu porque é empréstimo, primeiro. Segundo, é planejado. É o Porto de Mariel que vai atender toda uma grande região, é um atrativo econômico. Nosso porto não podia ter o mesmo peso? Deveria ter o triplo do peso. A quem competiria fazer essa pressão? Porque, ao que me consta, ou ao que nos consta, o atual presidente sempre teve grande influência na direção do Porto de Santos. O atual presidente da República? Sim, não tem dúvida nenhuma. Então a gente fica pensando assim, o que está faltando? E aí eu vou terminando, falar como sindicalista. Nós aprendemos, nos cursos que fizemos como sindicalista, é fundamental o convencimento, a informação e a participação. Você tem que levar a categoria a participar e não deixar o grande líder ou uma pessoa aparecer como a solução dos grandes problemas. Então, se nós trabalharmos em conjunto, e aí eu fico desanimado de ver 9 municípios, uma região metropolitana, e essa caracterização influi em qualquer decisão. E, no entanto, a gente não consegue, começando pelo porto, passa pelos Minas, passa pelo comércio, a ferrovia, a famosa ferrovia, né? e a rodovia. Nós precisamos da comunidade participando, isso é fundamental. Agora, Jacó... Só para comentar, ele está falando sobre o porto de Mariel, em Cuba, né? Que tem parece uma informação que se divulgou muito aí, que acabou, que é errada, que acabou se espalhando, que na verdade é o seguinte: o pessoal fala, o BNDES financiou um porto em Cuba para beneficiar os cubanos. Muito pelo contrário, na verdade, o financiamento para empresas privadas, que ali é um local estratégico para empresas privadas do Brasil explorarem o mercado do Caribe e o sul dos Estados Unidos. Perfeito. O governo, o povo cubano, na verdade, lá o país, vai entrar apenas com o ônus da questão. Quem vai se beneficiar realmente vão ser empresários que
sabe-se lá como conseguiram esse financiamento com juros camaradas, né? Agora, Jacó, se não tiver nada para fazer numa sexta-feira, você convida o Iberê, o Uriel e a gente aqui todos. Vamos lá tomar um chopinho eu só sinto decepcionado, porque isso aqui vai ser mais uma lenda urbana também. Não significa que servir para nada. O problema Eles é que não vão gastar essa grana aqui para levantar um pirulito lá de 120 no meu caso, tomar chopp também é uma lenda urbana. É uma lenda urbana? Também não toma mais? Faz tempo, não dá mais. Um vinhozinho ainda vai lá. Um vinhozinho você topa quando também. O médico autoriza. 125 metros de altura, dá para ver Itanhaém, acho, doutor. Guarujá, Itanhaém para cá. Só para acrescentar um pouquinho de informação. Mas não vai acontecer porque é lenda urbana completa. Esse projeto não sai do papel. Esse projetinho foram 30 milhões de reais. Viu, Marco? Pode anotar aí, só para fazer o projeto. Lógico que vai ficar... Né, 30 milhões para fazer isso aqui? Para fazer esse projeto, entendeu? Mas isso daí é um palpite ou é uma informação? Não, foi um dado isso aí. Eu estive num outro programa até discutindo com mais detalhe, até porque era um pessoal ligado a isso, né? E aí é muito interessante. 30 milhões? 30 milhões. De reais ou de reais? Milhões de reais. Menos mal. Não foi dólares. Mas de qualquer jeito, assim, o Uriel levanta uma coisa, eu brinco muito com o Uriel sempre. Planejamento não existe. Aqui em absolutamente nada, em área nenhuma. Para você imaginar, um ministro vir aqui e porque esqueceram de carimbar não sei o que, ele não assina, porque não veio o papel, porque a caneta acabou a tinta, gente, isso é uma brincadeira. Aí você vem o governador do estado, vem aqui, não vai ter mais ponte, não vai ter túnel, não vai ter mais nada, aí no dia seguinte você abre a página, agora vão fazer o túnel com verba, não sei... Mas é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira de mau gosto. Mas França falou aqui. Mas todo mundo, um fala que não vai ter, o outro diz que vai. Agora, nós estamos cansados disso. Estamos cansados, não sai absolutamente nada de nada. Nós já estamos aí, Uriel, me permita, nós já estamos novamente pensando em eleição. Nós estamos pensando em eleição. Esquece o planejamento no país, esquece. Aí tem gente aí fazendo discurso eleitoral em cima de caixão, gente. Mas isso é uma brincadeira. Você tem uma eleição no Congresso com um sorriso de canto de boca do presidente do Senado. Ora, chega. Nós estamos cansados aqui. Essa brincadeira, ninguém quer mais brincar disso. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Vem ministro que não sabe nem onde é o porto, indicaram que é para a esquerda, porque senão iria para São Vicente. E aí nós ficamos a ver navio aqui sempre. Vamos continuar vendo navios. Daqui a pouco a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista. Já. Suas unidades de... Olá, sou Paulo Correia Júnior, deputado estadual e líder do PEN na Assembleia Legislativa, o Partido da Sustentabilidade. É muito importante que todos participem das discussões políticas de nosso país. E isso inclui você. Filie-se ao PEN e faça valer suas ideias. Assim, poderemos ter um Brasil melhor e mais justo. Com você, a gente faz. A voz feminina é fundamental para o futuro que queremos. Então você, mulher, tem que ser ouvida. Filie-se ao PEN e venha conosco buscar soluções sustentáveis para toda a sociedade. Muito bem, seguimos aqui o nosso Ponto de Vista. Teria Jacó conosco, Uriel, Iberê, também o Marcos Santana, como diariamente acontece. E eu queria rapidamente levantar aqui, aproveitar a sapiência jurídica, né? Tanta experiência aqui do Elias Jacó para saber se o espírito gozador. Não, espírito gozador não, pô. Nem pode. Você conhece os bastidores, conhece muita gente envolvida nessa coisa toda e tem o faro muito bom, né? Claro, né? A Lava Jato não termina nunca, Elias Jacó? Não, vamos acabar com todo mundo, o país? Nós vamos mudar de patamar. Ela, como eu disse há pouco, essas investigações que já foram além da própria Lava Jato, hoje você tem praticamente três estados, três justiças federais em vários estados empenhadas e fazendo coisas que, né, a gente não acreditava há alguns anos atrás. Já fugiu do controle político, não há dúvida nenhuma. A questão do Supremo Tribunal Federal, do foro privilegiado, é realmente um problema. Como foi um problema para um mensalão. Agora, mesmo assim, eu acredito que a pressão da sociedade, bem direcionada, pode, de fato, quebrar essa barreira. A gente vê que já existem vários movimentos no sentido de restringir o foro privilegiado.
Mas não creio que nós recuemos, não creio. Nós vamos ter talvez algumas surpresas, nós não. Os que são profissionais da área não têm surpresa nenhuma em se tratando de decisão judicial. Mas o povo, de um modo geral, vai ter algumas surpresas porque vai se espantar com algumas absorções, com alguns arquivamentos, porque é assim que a coisa funciona, não é? Nós não podemos julgar pela mídia pública ou pela mídia publicada, que realmente se equivoca, comete erros grosseiros em termos de aplicação das normas jurídicas, e o Brasil está nesse ponto bastante maduro, pelo menos para pressionar. Não creio, não creio. Eu acho pelo contrário, nós vamos mudar de patamar, é claro. Nós não podemos imaginar que, de repente, a Lava Jato vai se converter num golpe permanente, num golpe no sentido de choque, não no sentido político, e um choque permanente. Né? Em algum momento, a Lava Jato vai ser interiorizada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia, sobretudo pela Polícia Federal, e vai ser uma rotina. É isso que se aguarda. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa, uma expectativa alimentada por fatos que aí estão para comprovar. Você veja, cada momento, cada passo que foi dado no sentido de redistribuir os feitos da Lava Jato, como, por exemplo, o desdobramento que foi promovido pelo ministro Theory, mandando uma parte para o Rio de Janeiro. Né? Naquela ocasião, como em todas as outras, em fatos semelhantes foram assim decididos, houve toda uma grita, bom, agora acabou, agora o que aconteceu? Foi para um juiz federal no Rio de Janeiro que prendeu nada mais, nada menos do que o Cabral. E o Batista, né? Que é talvez o... Ike Batista não é? também, né? Não é o mesmo? Também, quer dizer... E o pessoal fala é desdobramento da Lava Jato. É desdobramento da Lava Jato? Não, é desdobramento do tipo de comportamento processual que hoje é permitido pela legislação brasileira. Da delação, bem dosada, bem colocada, das interceptações telefônicas, da infiltração em grupos de organizações criminosas e, sobretudo, porque os próprios envolvidos acreditavam com fundamento, não é, na sua própria impunidade e passaram, então, como acontece normalmente na área criminal, a avançar cada vez mais na sua prática criminosa. Em algum momento essa coisa estoura. Em algum momento, estourou algumas vezes no Brasil, mas aí o sistema abafou. Agora não dá mais para abafar, não. Não tem mais jeito. Pois não, Derê, Uriel. Eu queria fazer uma observação. Eu fico, talvez o fato de ser palmeirense, mas eu fico entusiasmado de ver a ação da Polícia Federal, que não dispara um tiro e faz investigações com grande competência e mostrando fatos que deixam a situação, deixam figuras importantes, né, por que não dizer, importantes, Odebrecht, Ike Batista, o Sérgio Cabral, e estamos falando Rio de Janeiro, como São é o nome Paulo. Desse juiz agora que é tão Marcelo Bretas. Isso. Bretas. Então nós temos uma situação que, e aí o que me preocupa nessa história toda é, e aí nós falamos como advogados, a tramitação processual. Isso é que preocupa, porque há tanta forma de protelar um processo, há tanta saída. Essa questão da delação premiada, por exemplo, é preciso avaliar, porque se o sujeito é criminoso ou está sendo acusado de um crime, ele tem um poder de denunciar e falar e de dizer... E ele está dizendo a verdade? Mas para não é pensar. assim, Uriel. Não é assim. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Deixa eu colocar para você isso. O problema nosso é que nós achamos que a delação premiada é isso que vaza na imprensa. Não é. O cuidado do judiciário em aceitar aquilo que está contido numa delação premiada é muito grande. É preciso que o sujeito traga efetivamente elementos que possam ser provados. Caso contrário, o prejuízo dele
é muito maior do que se ele não tivesse feito a delação. Perfeito. Viu? Apenas para tranquilizá-lo, que essa é a colocação. Embora possa ocorrer, como ocorreu algumas vezes, abusos. Né? Concordo plenamente, eu iria fazer também essa observação da necessidade de que a delação premiada não seja colocada da forma como é colocada. Exatamente. Né? Isso Como se ela é fechada. Não é? Então, esse sigilo absoluto da delação premiada. Então, que a gente avalie sobre esse prisma também, mas, sobretudo, o judiciário, que deu toda essa cobertura ao trabalho da Lava Jato, precisa avaliar também a sua responsabilidade, sob pena de, daqui a algum tempo, dizer... A comunidade, a população vai dizer assim, isso a gente sabia que era uma enrolação. Esse processo não vai dar em nada. Está aí há não sei quantos anos tramitando. Então, o que a gente precisa é agilizar nesse aspecto, porque a classe política, a classe empresarial está na linha de tiro. Mas se o judiciário não tomar essa providência, nós corremos um risco da desmoralização e, consequentemente, porque é um avanço muito grande na minha concepção e que não se limite aos grandes centros. Gostaria de que a Polícia Federal estivesse agindo do norte ao sul, né, com essa competência que está fazendo, porque quem é que manda em Sergipe, Alagoas, Piauí, assim por diante? Acho que falta gente para isso, né? Falta gente, porque lá a gente sabe que tem figuras que mandam, decidem, tomam medidas que não são condizentes com o cargo que ocupam. Então, nós precisamos mudar esse país e, nesse aspecto, eu acho isso muito positivo o trabalho da Lava Jato. Tem uma matéria hoje no UOL, que a gente acompanhou agora há pouco, a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, né, são os promotores, não, procuradores. São os procuradores, né? Do Paraná, principalmente, né? E da União estão cobrando na Justiça 26 bilhões de reais dos acusados da Lava Jato. Esse dinheiro volta ou não? Então, você sabe, 7 vezes mais do que tudo que se conseguiu até hoje, desde o início da história do Brasil. 7 vezes mais. Mas será que esse dinheiro entra mesmo? Volta mesmo? Já está voltando. Está voltando. Ele já foi apreendido antes. Essas coisas é que mudaram. O pessoal não sabe, não percebe. Não é? Então, mas vai. É isso mesmo. Esse dinheiro já foi gasto. O Sérgio Cabral comprou joias, comprou cavalo, etc. Viajou. Está tudo sequestrado. Vamos devolver o cavalo. Sérgio Cabral é um nome. Quantos outros aí que a título de campanha eleitoral, afinal eu mereço, colocaram no bolso. Né? Boi. Esse dinheiro aí eu não sei se existe. Vendeu tanto que nem tinha. E você sabe que eu fico aqui assim, é de público isso. Acho que todos já devem saber a admiração que eu tenho pelo Elias Jacó, que além de ser meu amigo, é de uma competência jurídica grande. E quando ele fala, viu, Elias? Eu fico aqui, meus olhos ficam meio cheios de lágrima. Porque, assim, toda essa paciência, toda essa aula de direito. Sabe o que eu fico pensando? Isto não vai dar em nada, nós vamos empurrar para frente. Quem foi? Pensei que você fosse dizer que você estava pensando que o Elias Jacó devia estar no STF. Não, para mim deveria estar acima, que não tem nenhum órgão acima do Supremo, senão ele estaria lá. Mas a minha o Elias tem cabedal mesmo. Elias Jacó e Vicente Cassione seriam dois. O Elias sabe disso. Fortes é que eu acho assim, a serenidade faz parte desse componente de respeito que eu tenho por ele. Porque ele faz a análise com muita parcimônia, bem tranquilo, né? Eu já acho que tem que comprar um monte de bambu, sapecar uma camaçada de bambuzal para ver se... Porque não é possível. Nós olhamos para cá, é um que vende... O cara vendeu tanto boi, entendeu? Que não cabia na fazenda dele, não sei como é. E tá lá, ele dá um sorrisinho por tanto da boca, gente. O novo presidente, você fala? Do Senado? O novo presidente, o antigo presidente do Senado. O Renan. É que são tantos, né? São tantos que a gente fica meio atrapalhado, né? Aí você vai num presidente que conhece esse porto como ninguém, né? E não sai disso. O Uriel sabe melhor do que ninguém do que eu estou falando, por que ele conhece. Ele sempre mandou nesse porto, indicou absolutamente todos. Miseravelmente, há 30 anos, é ele que eu me lembro, 30 anos ele que você fala é o atual presidente da República. Entendeu? Michel Temer. Entendeu? E aí, de repente, todo mundo se espanta, não vai dar certo. Sabe, o Porto de Santos. Gente, sabe o que eu não aguento mais? É esse teatro. Isto é um teatro. Você pega a eleição da Câmara e do Senado. Gente, é da minha área de competência como marketing político, analisar tudo isso.
Eu não estou conseguindo assistir a TV. É impressionante. E o Brasil, assim, aí vai o cineasta de lá, nave vai, vamos embora. Eu acho que nós não vamos ver final de absolutamente nada. Até porque você pega um Renan Calheiros, sai da presidência do Senado, assume a liderança do partido que tem o maior número de votos no Senado. Entendeu? Aí você vai mexer a Polícia Federal, que é elogiável o trabalho, mas aí o Senado já discute as competências da Polícia Federal. Aí eu quero trocar o diretor. Esta coisa é que não dá estabilidade ao Brasil. Mexe-se em absolutamente tudo. Fatia-se impeachment, depois não, se podia ter, não podia ter. Aí o presidente do Senado não acata a ordem do... Isto virou um balaio de gato, lógico. Tudo dentro da legislação, como bem diz aí os dois advogados, eu acho que é muito bonito. Mas para nós, brasileiros, que não entendemos absolutamente nada disso, você não vê fim de nada. Aí é o outro que vendeu boi, o outro que comprou aí. O Eike Batista, entendeu? E o Porto de Mariel, aqui que empresário. É tudo uma discussão bonita. E eu continuo brincando. O preço do pimentão está 14 mangos ainda. E o desemprego aumentando. Desemprego aumentando, a situação está Aí eu falei, então, qual é a história disso tudo? Pois não, seu Marcos. O professor Elias, eu acho que ele está sendo otimista quando ele fala que a Lava Jato vai chegar a um bom termo, porque não apenas pela ação da classe política de pressionar e das suas artimanhas, que são inúmeros, né? Mas eu acho que o próprio Poder Judiciário, inclusive o Supremo, né, acabou se contaminando com uma politização grande. Lógico. Que muitas vezes eles tomam decisões ao arrepio da lei, rasgam a Constituição, que eles deveriam ser os primeiros a preservar. Exemplos aqui são vários, né? Você falou aqui de fatiar o impeachment, no episódio de afastar o Eduardo Cunha, quando o procedimento correto seria mandar prender o Eduardo Cunha, deixar o Renan Calheiros rasgar uma liminar e assim por diante, né? E não só no Supremo, então as instâncias, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, goste-se ou não do Antônio Garantinho, mas foi o primeiro caso de crime eleitoral que teve a prisão decretada depois da eleição. Depois da eleição, quer dizer, quando ele não podia mais fazer mais nada, quando não podia cobertar a prova, ele foi mandado prendê-lo. Quer dizer, foi uma ação eminentemente política. Pode-se gostar ou não do Antônio Garantinho, mas ali claramente rasgou-se a lei, tanto é que dias depois ele foi liberado. O Garotinho não está preso, não, né? Não, foi liberado dias depois. Teve uma crise lá, um chilique, enfim, né? Vocês viram aí o sorteio... Foi uma prisão ilegal, né? Foi uma prisão política. Viram aí o sorteio de quem ficou com a Lava Jato, do Edson Fachin. Foi um sorteio maravilhoso, né? Fechada, 4 portas, ele trocou de turma, né? E eu fico muito à vontade para falar, porque participei de um outro programa no TV Santa Cecília antes e dei o nome dele. Porque para mim estava na cara. Estava na cara, faça a análise. Mas sortearam pelo computador. Muito bem, me engana que eu gosto. É onde era trancado as 7 chaves. Mas tudo bem, você acha que existe alguma possibilidade do Fachin retardar? Não, ele tem só que explicar a história dele com o MST, essas coisas, essa declaração tudo bem, de PT, fazer a campanha para o PT, ele tem que ser aí. Nós temos que entender tudo isso. E aí o Marcos fala uma coisa séria, o Supremo, né, politizou a sua visão quanto ao Brasil. Até porque no Supremo, muitos já defenderam que não caberia ao Supremo ficar contra uma decisão política do país, uma decisão eleitoral. Então, o Supremo sempre ficou assim com o pé atrás. Só que agora, eu acho que ele politizou demais. E nós estamos lá com... É a história do 5º Constitucional, né? Essa coisa da indicação, está aí, ó, para indicar. Então... Essa coisa tem que ser revista. O presidente da República vai indicar um novo ministro do STF. No Supremo, tem o ministro que é líder do PSDB no Supremo. É isso aí. Agora, você acha, Jacó, que é possível o Fachin... Não dá para responder essas questões, porque elas fazem parte da cultura do brasileiro, não é? Veja, o meu querido amigo Iberê fez uma confusão danada. Os problemas do Poder Judiciário com os problemas do sistema político partidário brasileiro, com a questão do Congresso. Eu acho que não dá para responder isso. Mas você acha essas que são questões só vão ser respondidas talvez pela nossa 3ª ou 4ª geração.
Não há como você agora superar isso. Com relação especificamente ao Supremo Tribunal Federal, não é possível confundir o Supremo Tribunal Federal com o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é, na sua natureza, na sua origem, um tribunal político. Ele não está fazendo política agora, ele sempre fez, e esta é a função do Supremo Tribunal Federal, é fazer política. Partidário? Ele faz política, sim. Acontece que agora nós estamos com um fenômeno novo no Supremo Tribunal Federal, que é o ativismo judicial. Isso sim, quer dizer, quando um ministro diz que o aborto não é aborto porque 3 meses de gravidez, ele está agindo como um ativista, como uma pessoa que é adepta de uma determinada corrente que não é acolhida sequer pelo Código Penal. Então, essa função não é função do juiz, isso é o ativismo. Agora, decisões, não com aquele fatiamento, aquilo não foi nem o Supremo Tribunal que decidiu, aliás, nem se manifestou a respeito, né? Mas foi um cambalacho lá de ordem política, da qual participou, inclusive, o PT. Quem acatou foi o ministro presidente do está errado, sim. O Supremo Tribunal Federal deve se restringir a ser o guardião da Constituição. Nesse aspecto, esta atual composição do Supremo Tribunal Federal tem realmente alguns ministros que, independentemente da cor política ou partidária, da sua indicação, estão avançando o sinal. Caso da presunção de inocência, casos assim, que são nada mais, nada menos do que o sentimento da sociedade equivocado, totalmente mal informado, que bateu lá. Agora, como é que eu vou responder isso? Não tem resposta. Se vocês não acreditam, vocês não acreditam. Mas vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco na sequência do Ponto de Vista. Até já. Nesta quinta, 4 da tarde, assista ao novo desafio da Briosa. Portuguesa Santista e Catando vence. O time da Baixada vem de uma grande vitória na estreia do Paulistão. Nesta quinta, 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília. Arcoper, ar-condicionado e ventiladores pelos melhores preços e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Muito bem, a gente está de volta aqui na sequência do Ponto de Vista. Tem perguntas aí na mão do Marcos Santana, a gente deixa para o finalzinho. Eu quero aproveitar aqui a presença do Elias Jacó, que é uma figura absolutamente destacada aqui na cidade de Santos, né? Pelo professor que é de Direito há muitos anos, pela atuação importante que teve no Ministério Público como promotor de Justiça, agora advogando, enfim, mas que responde também como presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Santos, né? E tivemos lá uma reunião recente, que havia lá reclamações, eu não sei que termo usar, vou colocar aqui, depois você explica. Reclamações, denúncias, enfim, contra procedimentos lá do superintendente, contratos que ele assinou lá em relação a prestadores de serviços, a gente que está lá locando serviços, enfim, né? E esses contratos foram assinados pelo superintendente, não teria que ser assinado pelo provedor, isso ficou claro na decisão do Conselho, mas o que deixou todo mundo um pouco espantado, né? Foi a matéria do Jornal A Tribuna no dia seguinte, ou 2 dias após essa reunião, onde o provedor, atendendo ao questionamento do repórter, em determinado trecho da matéria, diz que extinguiu o cargo de superintendente. Não, porque o cidadão que exerce o cargo está muito assoberbado, tem muito trabalho para ele, então vamos criar uma gerência e contratar um especialista, né, em gestão hospitalar, foi uma coisa, foi nessa linha, né? E aí depois foi uma retranca onde o próprio superintendente liga para a redação do jornal, dizendo que não era nada daquilo e que o cargo dele não havia sido suspenso, ou seja, ele contradisse o que havia sido colocado ao repórter pelo provedor. É confusa essa coisa toda aí, não, Elias Jacó? Clareia um pouco para a gente, para que a gente possa entender, porque, afinal de contas, essa coisa da irmandade é uma ova.
A Santa Casa da Misericórdia é da cidade. A cidade tem que abraçar a Santa Casa. Se você passar mal aqui, um problema sério, você tem que recorrer à Santa Casa. É verdade ou não? Não é isso? Preciso respeitar, inclusive, a Santa Casa por tudo que ela representa desde a fundação da nossa cidade, desde a formação da nossa cidadania. Agora, essa questão especificamente é uma questão que foi levantada, Edgar, a partir de uma denúncia, exatamente como você falou, levada ao Conselho Deliberativo, nos termos do compromisso, que foi apurada por uma comissão, ficou 30 dias debruçada sobre o problema e constatou que, de fato, havia alguma possível, se não irregularidade, uma possível estranheza de que o provedor tivesse outorgado procurações ao então superintendente da Santa Casa, que exerce uma função administrativa e nada mais do que isso. E nós apuramos que existia uma resolução de 1985 do Conselho Deliberativo autorizando o provedor, com a autorização da mesa administrativa, de fazer esse tipo de procuração. E recomendamos, aliás, revogamos essa resolução e recomendamos que se seguisse literalmente o que diz o compromisso da Irmandade. O compromisso da Irmandade autoriza o provedor a fazer determinados subestabelecimentos ou passar determinadas procurações em casos específicos, e não era o caso. E isso antes mesmo, com relação ao relacionamento do então superintendente com fornecedores, com pacientes, com administradores da Santa Casa, isso foi resolvido pelo provedor antes mesmo da reunião. Ele realmente afastou aquele superintendente do cargo que ele ocupava. Se isso foi feito via extinção do cargo, renomeação do cargo, eu não sei, mas atualmente, isso me foi colocado pessoalmente pelo provedor, que me apresentou o gerente administrativo da Santa Casa, portanto, realmente é ele que vai fazer a gerência administrativa da Santa Casa, que era o que fazia o antigo superintendente. Portanto, ele afastou, de fato, da superintendência, da administração da Santa Casa, uma pessoa que, segundo o que se falava lá, o Conselho Deliberativo não apurou isso. Não é da nossa competência fazer isso. Teria alguns atritos e teria algum comportamento não muito delicado, eu diria, né? Não tenho informação de nenhuma desonestidade, nenhum ato de improbidade. Os contratos foram contratos que foram ratificados pelo provedor por recomendação do Conselho, para evitar, inclusive, que nós tivéssemos um prejuízo enorme com a quebra de contrato. Agora, fora isso, a Santa Casa está numa fase de ampla e franca recuperação. Isso também não pode ser ignorado, não é? Hoje a Santa Casa é superavitária, pelo menos em parte, daquela grande dívida que tinha e que vem historicamente, já está, segundo os relatórios da provedoria, equacionada. Então, é preciso colocar isso. Agora, qual é a função que vai exercer o antigo superintendente na Santa Casa? É um problema exclusivamente da mesa administrativa. Seguramente, a não ser que o rapaz que me apresentaram seja um fake, seja uma espécie de ventríloco, ele não vai fazer, mas porque é este rapaz que vai fazer. Este cargo, de fato, deve ser, na minha opinião, sob o meu ponto de vista, até porque tive essa experiência como administrador, interventor da Santa Casa, há alguns anos atrás, é preciso que seja uma pessoa que tenha realmente formação para ser administrador hospitalar. Não se pode, simplesmente por desejo pessoal ou por algum tipo de acerto político, porque isso existe muito na Santa Casa, há grupos que dominam a Santa Casa, dito abertamente pelo atual provedor, recebe um apoio franco e aberto da maçonaria. Tudo bem, é problema dele, nós não temos nada contra nem a favor, apenas colocamos uma realidade. Não é possível que um desses grupos, por mais forte que seja, imponha um superintendente, um gerente, que dê lá o nome que ele dá, um administrador hospitalar não formado. Nós tivemos um professor, um mestre, que criou a imagem do administrador da Santa Casa e da qual não se pode fugir, que foi o mestre Sadi, que faleceu já há algum tempo.
Ele foi o administrador da Santa Casa durante muitos anos e deixou uma marca. Essa marca é: quem mexer nisso tem que entender desse negócio. E hoje existem cursos e experiências fora de Santos que podem perfeitamente e devem ser aproveitados. Parece-me que foi exatamente isto que o provedor fez. Porque esse rapaz é formado, é especialista, tem experiência e foi contratado de uma grande instituição de São Paulo. Eu queria questionar só uma outra coisa, Elias Jacó. Eu sei que isso não é função do Conselho Deliberativo, mas veja, quando a direção da Santa Casa coloca na porta que o número de leitos para gestantes está esgotado e dali por diante, quem quiser que procure um outro hospital, chega uma pessoa gestante com pressão alta, passando mal no 7º para o 8º mês, enfim, e ela dá com a cara na porta da Santa Casa, isso pode ser encarado como crime ou não? Seria se fosse assim, né? Não, isso não existe. Como não existe? Foi publicado. Se ela chegar nessas condições, ela será atendida. Você tem certeza? Tenho, claro, porque senão ela está praticando um crime mesmo. Não é? Lógico. Não, mas foi a não ser colocado que ele na esteja porta. praticando um crime. Agora, quiçá não tenha sido a forma de comunicação. Lotado, só faltou escrever ali, lotado como se fosse um estacionamento. São situações como esta que levaram às grandes divergências com o antigo superintendente. Muitas vezes era a maneira pela qual ele se comunicava, né? Tem lá o seu estilo, as suas características pessoais. Esse, de fato, deve ter sido. Eu não acompanho o caso, porque não é também, eu não sou administrador da Santa Casa, isso também não foi reclamado. Mas, colocado o problema como você colocou, qualquer pessoa que esteja nessa situação tem que ser socorrida imediatamente por qualquer médico ou hospital. O sujeito sofreu um acidente de trânsito na frente da Santa Casa, na frente de qualquer hospital, de qualquer clínica, obrigatoriamente ele tem que ser atendido. No Código Penal, senão o proprietário, o responsável, pode ser penalizado, como diz aqui. E se o superintendente dá uma ordem dessas, esse seria um ato de improbidade que poderia causar até a demissão do provedor. Que é isso? Diga. O doutor Elias falou que agora a situação da Santa Casa é mais confortável. Segundo os relatórios que recebemos, está em franca recuperação. Que equacionou, está em franca recuperação. Então, dá para a gente analisar agora e chegar a uma conclusão. O que deu errado na gestão anterior? Que a Santa Casa correu o risco de fechar. E agora o senhor disse que agora ela está se equacionando, se equilibrando e está caminhando. Olha, na verdade, a gestão anterior não é a autora de nenhum descalabro que possa ter gerado essa situação. Essa situação é uma situação crônica na Santa Casa, que se instalou por várias razões, há muitos anos. A primeira dessas razões é foi exatamente quando o SUS passou a assumir todo e qualquer atendimento, inclusive de pacientes que não eram filiados, portanto, que não contribuíam. A Santa Casa sempre teve ela foi criada para isso, para atender o indigente, o desamparado, passou a ter que cobrar do SUS, não é? Esses tratamentos, e o SUS paga uma miséria. Uma miséria é uma coisa inacreditável. A partir daí você descapitaliza mesmo, não há dúvida nenhuma. Mais do que descapitaliza, você passa a perder, isso acontece em qualquer hospital, passa a perder a qualidade técnica. Porque você não tem mais condições de renovar equipamento, você tem problema com fornecedores de medicamentos, você tem problema com a remuneração dos médicos, dos enfermeiros. Quer dizer, isso tudo acaba gerando a situação que estava quando assumiu a gestão anterior. O provedor, os dois últimos provedores fizeram um trabalho enorme nesse sentido, inclusive criando o plano de ensino, o plano de saúde da Santa Casa, que durante algum tempo, porque propiciava à Santa Casa um ganho também nesse atendimento, realmente resolveu o problema. Mas aí veio lá a agenda do governo com uma política de esvaziamento dos planos de ensino, dos planos de saúde, e isso obrigou a Santa Casa a sair da administração do plano de saúde, e isso começou a gerar alguns problemas de fluxo de caixa bastante sérios. E essa situação ainda persiste. No final da administração anterior, a provedoria conseguiu um empréstimo, um financiamento bastante razoável, embora ainda não naquilo que se esperava, via Caixa Econômica Federal.
demoraram muito para liberar esse empréstimo, mas foi liberado exatamente no final da gestão. E deu ao atual provedor condições de planejar melhor as situações e de negociar mais as suas dívidas. E, além disso, o atual provedor, que é um administrador conhecido na cidade, aplicou algumas medidas bastante razoáveis, outras duras, não é? Que realmente devolveram à Santa Casa otimizaram um pouco mais a administração. Basicamente é isso, falando muito por alto, né? Muito por alto. Até porque já estão me apontando lá, já estão falando palavrão lá. Só uma observação. A Santa Casa foi criada nos anos de 1500. Né? A primeira 1540. Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos, não é isso? Todos os Santos. Deu origem ao nome da cidade, diga-se. E o senhor acabou de mencionar que o SUS começou a intervir na Santa Casa. A pergunta que se faz é essa. Não, o SUS não interviu na Santa Casa. Não interviu, não, desculpa a expressão. Nós perdemos a generosidade popular que praticamente sustentava o atendimento aos emergentes. Exatamente foi isso. Quer dizer, houve um afastamento da sociedade, e eu talvez tenha sido pouco claro nisso. Um afastamento da sociedade que sempre contribuiu para que a Santa Casa atingisse. A única saída seria inverter esse processo, não? Não sei. A questão que eu coloco... É difícil dizer hoje em dia. Fazer de novo essa reversão, porque o SUS também tem prestado um serviço. Pois é, mas a questão que eu coloco... Por que não se discute, a nível nacional, uma política em relação às Santas Casas? Porque a gente sabe perfeitamente que a Santa Casa de Santos, ela recebeu durante muito tempo doações de imigrantes, coisa e tal, falecia, os imóveis ficavam à disposição. Então, eu coloco isso. Por que não se discute a nível nacional, já que nós temos Santas Casas de norte a sul? Todas elas então, com algum tipo de problema. Uma política nacional que leve em conta a saúde e, consequentemente, uma maneira de segurar o que acontece com os problemas da Santa Casa. Compete à agência, se não me engano, eu não me lembro agora qual é. Agência Nacional de Saúde? Agência Nacional de Saúde. Promover esse tipo de encontro. Mas não tem interesse. Há uma política de governo que é bem diferente, quase que de empobrecimento das Santas Casas. Sem dúvida. Bom, Marcos Santana... Mas isso é, de fato, algo que tem sido discutido pelas Santas Casas, só que não conseguem evoluir. Né? Para encerrar? Uma pergunta do Luiz Leite, senão o Luiz Leite tem um infarto em casa. E o Iberê, você acredita que o Brasil retoma o crescimento econômico esse ano? Curto e grosso, por favor. Não. Perca as esperanças. Estamos encerrando o ponto de vista. Elias Jacó, obrigado pela presença aqui. Sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Espero que volte muitas outras vezes para discutir problemas da cidade, da região, a Lava Jato, a Santa Casa, enfim, o que for. O Uriel também com a gente, o Berê e o Marcos Santana diariamente aqui conosco, acompanhando a sua participação. Segunda a sexta, sempre ao vivo, a gente aqui no Ponto de Vista, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, até amanhã. Tchau.